Então, vamos lá. Primeiro, o que são falando novamente, o que são as gramáticas ambíguas, né? Então, são aquelas que geram mais de uma árvore de derivação, né? Mais de uma árvore gramatical, usando somente derivações mais à esquerda ou mais à direita, né? Então, por exemplo, aqui, essa nossa gramática que a gente usou na aula passada, a gente viu que ela é uma gramática ambígua. Por quê? Porque sempre derivando mais à esquerda, a gente pode levar a duas expressões diferentes, a duas árvores sintáticas diferentes para uma mesma expressão, né? A gente usou essa expressão aqui e viu que gerou duas árvores sintáticas diferentes, certo? Então, quando a gente tem essa situação onde a gente tem uma mesma expressão gerando duas árvores diferentes, sempre usando recursão mais à direita ou sempre usando recursão mais à esquerda, a gente diz que a gramática é ambígua, certo? E uma gramática ambígua é ruim porque a gente vai falar mais no final, mas porque você não sabe que regra você vai usar naquele momento, certo? Então, uma das coisas que pode ser necessário quando você vai fazer uma análise sintática, principalmente a análise sintática descendente, é que seja necessário você eliminar as ambiguidades, né? E aí, como é que a gente elimina as ambiguidades, né? De uma gramática que a gente já teve o trabalho de pensar e criar essa gramática, a gente agora vai ter que eliminar as ambiguidades. Então, uma maneira de eliminar as ambiguidades é trocar a gramática original por outra gramática, mas que ela gere a mesma linguagem, ou seja, ela consiga gerar as mesmas expressões que a gente quer que a nossa gramática reconheça, certo? E uma das coisas para a gente fazer, uma das coisas que a gente pode fazer é eliminar somente a produção, né, que gera ambiguidade. Então, às vezes, essa expressão é fácil de identificar, né, e também fácil de alterar. No caso aqui, por exemplo, da nossa gramática que eu tenho colocado no slide da aula passada. A gente tinha que a regra que gerava as ambiguidades era sempre essa daqui: expressão, operador, expressão. Por quê? Porque como o operador poderia ser o mais ou vezes, então eu poderia substituir essa expressão direto pelo identificador ou poderia substituir pelo uma outra expressão, operador expressão. Então, essa produção aqui é que causa a nossa ambiguidade, certo? Então, se eu eliminar a ambiguidade dessa produção aqui, eu elimino a ambiguidade da minha gramática, certo? Então, a solução às vezes pode ser óbvia. Por exemplo, aqui, quando eu falo em expressão, um operador em expressão, normalmente eu estou falando de um identificador, uma operação e outro identificador, certo? Então, o que é que eu posso fazer para eliminar a ambiguidade daqui? Ao invés de colocar expressão, operador, expressão, eu posso fazer um identificador, um operador, uma expressão, certo? E aí, eu consigo reconhecer sempre aqui, porque sempre eu vou reconhecer primeiro o identificador, que no caso vai ser o X, aí depois um operador e depois a expressão. Então, para essa expressão aqui, para expressões desse tipo aqui, essa alteração na nossa gramática, ela soluciona o problema. Mas aí vem a pergunta: será que ela soluciona o problema para todos os casos? Né? Se eu tivesse, por exemplo, uma expressão desse tipo aqui. Se eu tivesse essa x mais y entre parênteses, vezes 2, será que ela resolvia? Aí a gente teria que testar, né? Então,
quando vem um parênteses, primeiro ele casa com essa primeira regra. Depois, vem o x mais y. Né? Seria mais ou menos assim a sequência. S vai ser derivado em a parênteses xp, depois xp seria derivado em um id operador xp, e a gente teria x operador xp, e assim a gente levaria até formar o x mais y. Mas e o vezes 2? Como é que ele caberia aqui? Então, com essa simples alteração, a gente reconheceria esse x mais y vezes 2. Mas uma expressão do tipo x mais y parênteses vezes 2 não seria reconhecida por essa gramática alterada. Então, apesar de ser, digamos assim, ser direto, ser óbvia, essa expressão aqui, que antes a gente poderia reconhecer facilmente com aquela outra gramática ambígua, ela não é reconhecida com a nossa gramática alterada, né? Então, tem que se ter um cuidado sobre como você vai alterar essa sua gramática para remover a ambiguidade, de uma forma que a linguagem que ela gere seja a mesma da linguagem que tinha sido planejada anteriormente, certo? Então, é um problema que a gente tem que ter, né? Tem que cuidar quando vai fazer esse tipo de alteração. Mas aí existem algumas ambiguidades que são mais fáceis de você resolver e que existe já um procedimento bem formado, bem definido, que elimina essas ambiguidades, certo? Então, uma das ambiguidades que a gente consegue eliminar de uma maneira fácil e simples é a chamada recursão à esquerda, né? O que é a recursão à esquerda? É quando você tem um símbolo não terminal que consegue alcançar a ele mesmo. Então, no nosso caso da primeira gramática, era exatamente esse tipo de situação. A gente tinha aqui XP, derivava em XP, OP, XP, certo? Então, a gente está vendo que XP leva a ele mesmo. E isso aí é a fonte da nossa ambiguidade. Por quê? Porque eu poderia reconhecer XP simplesmente como ID ou como ID operador e XP. Então, essa recursão à esquerda é a causa da ambiguidade que a gente estava tendo na nossa gramática, certo? Só que aqui é muito na cara, né? Dá para a gente verificar de uma forma bem simples que essa recursão acontece. Mas existem outros casos em que a recursão ela não está tão explícita, ela não é direta, acontece de uma forma indireta. Por exemplo, aqui, a gente tem S implica em AB ou A minúsculo, e A implica em SC ou D ou Epsilon, certo? No caso aqui, a gente tem uma recursão à esquerda, por quê? Porque S consegue chegar a ele mesmo. E A também, né? A consegue chegar a ele mesmo. Só que essa recursão aí, ela não acontece de uma maneira direta, ela acontece de forma indireta, ou seja, a gente faz a derivação. S implica AB e A implica em SC. Então, no caso, a recursão à esquerda acontece depois de um passo, que seria essa primeira produção aqui, certo? No fim das contas, S ele leva a S através de um primeiro passo, certo? Então, isso aí também é recursão à esquerda, só que é de uma forma indireta, mas representa um problema também da mesma forma, certo? Então, como é que a gente faz para eliminar essas recursões, né?
O primeiro tipo de eliminação possível é quando a gente tem as recursões imediatas, né? Ou seja, a gente tem aqui como esse caso, né? XP, expressão implica em expressão, já direto, já como primeiro elemento, certo? Então, a técnica para eliminar essa recursão é a gente cria novas produções artificialmente. Ou seja, se eu tenho um símbolo não terminal aqui e esse símbolo não terminal ele leva a ele mesmo, eu posso criar artificialmente um outro símbolo, certo? E esse outro símbolo ele vai ser colocado em outra expressão. Então, digamos que eu tenho que A implica em A e uma outra cadeia alfa, que é terminal. Ou uma outra cadeia beta, que beta também é terminal. Então, o que é que eu faço? Eu pego quais são todas as minhas cadeias terminais que não começam com A, que não produzem recursão à esquerda. No caso aqui, é essa beta. Então, o que é que eu faço? Eu posso dizer que A vai implicar em beta em uma linha, certo? E esse A', ele pode ser o alfa, seguido do A' ou epsilon. Então, essa cadeia aqui, essa gramática aqui, ela vai gerar a mesma linguagem dessa? Vai. Por quê? Porque esse A que está aqui na frente desse alfa, ele pode levar ao quê? Ele vai, inevitavelmente, depois de fazer N repetições, ele vai nos levar a um beta. Essa cadeia nunca vai começar, essa linguagem nunca vai começar por um alfa. Por quê? Porque sempre você tem um A na frente e esse A, ele para em algum momento de se repetir e ele só vai parar de se repetir quando ele encontrar um beta. Então, a lógica por trás dessa substituição é que sempre, quando você tem uma recursão à esquerda, você vai parar em algum momento nesse símbolo terminal que está na sua outra opção aqui. Então, uma maneira de eliminar uma recursão imediatamente à esquerda, né, ou seja, que já está assim dessa forma, A implica A e outra cadeia, é pegar todos os símbolos terminais, que também podem, na verdade, todos os símbolos terminais não, todas as produções que começam por um símbolo terminal, certo? E você troca a sua linguagem, a sua produção, que tem a recursão imediatamente à esquerda, por uma sequência de produções que começam pelo terminal e levam a um outro símbolo criado artificialmente, onde esse símbolo criado artificialmente, ele vai ser representado por um alfa ou um A', né? Que seria o nosso símbolo, ou seja, ele vai se repetir, indefinidamente, certo? Então, esse aqui seria a nossa técnica para poder fazer essa substituição, certo? Então, por exemplo, essa regra aqui que a gente está, que é expressão, recebe expressão, operador expressão, ou ID, o que é que a gente faz? A gente substitui. Pega ID é a minha produção que eu consigo alcançar por um terminal, né? Sem recursão à esquerda. Né? O que é que eu faço? Eu pego e boto ele, porque inevitavelmente, quando essa recursão aqui parar, ele vai alcançar esse D, então eu boto o ID, e boto uma produção artificial, XP', onde essa XP' ela vai pegar o restante, ou seja, operador expressão, ou outro operador expressão, operador expressão, operador expressão, e assim sucessivamente, certo? Então, eu posso ter essa minha cadeia aqui representada por isso aqui. Então, eu vou começar sempre com ID
E eu posso, opcionalmente, terminar, vir aqui nesse epsilon e terminar, ou eu posso ficar fazendo operador expressão, operador expressão, operador expressão, até eu terminar todas as minhas produções. Certo? Existe um outro algoritmo que ele elimina as produções à esquerda, seja elas imediatas ou não imediatas. Então, voltando aqui, existe um algoritmo que ele permite a gente eliminar todas as recursões à esquerda, independente dela ser uma recursão imediata ou não, certo? Então, esse algoritmo de eliminação, ele está aqui. Ele está no livro também, eu só repeti o que está no livro, certo? Então, como é que eu elimino a recursão à esquerda, né? Primeiro, eu coloco os meus símbolos, aqui não são terminais, são não terminais. Então, eu coloco os meus símbolos não terminais em alguma ordem. Então, se eu tiver N símbolos, A1, A2, A3, AN, eu coloco eles em alguma ordem, né, com o índice aqui, e faço esse algoritmo aqui. Para cada símbolo N, eu vou de 1 até N, eu vou e faço para todo símbolo de 1 até I menos 1, ou seja, até antes dele, e eu vejo se tem alguma produção do tipo, no caso aqui, para detectar as recursões à esquerda indiretas. Ou seja, eu vejo se existe algum símbolo em que essa minha produção aí, ela leva a um AJ, ou seja, se eu estou num símbolo aqui, eu tenho XP e OP, por exemplo, né? Digamos, eu vou procurar, existe alguma expressão em que eu levo de XP até um OP e OP leva de volta a XP, ou seja, eu tenho uma recursão indireta, se eu tiver, eu vou fazer a produção desse tipo aqui, né? Se eu tenho de que um AI me leva a um AJ, a um gama, o que é que eu faço? Eu pego toda a produção que tiver nesse formato aqui e substituo. Substituo por uma expressão do tipo, faltou o i aqui. Aí vai receber acho que isso aqui é delta. Delta 1 gama, delta 2 gama, delta 3 gama, onde esses gamas são todas as outras produções dessa segunda aqui, AJ, né? Em que ela vai nos levar a algo que não seja, não leve a recursão, certo? Eu vou dar o exemplo e vai ficar mais claro, certo? Então, uma vez que eu faça todas essas substituições, eu vou, para cada símbolo, eu vou e elimino a recursão imediatamente à esquerda com essa nossa técnica aqui de criar um não terminal artificial, e aí eu repito isso para cada símbolo, para cada símbolo, para cada símbolo, certo? Aí vamos lá, vamos pegar essa gramática aqui, né? S está implicando em... deixa aqui para não ficar bagunçado. Vamos lá. S implica em A maiúsculo A ou B, e A implica em A maiúsculo C ou S, D ou Epsilon, certo? Então, essa aqui ela é duplamente recursiva à esquerda, né? Ela tem uma recursão direta, onde a gente tem do A para o A, e a gente tem uma recursão indireta, onde a gente tem do S para o A e do A de volta para o S. Então, a gente tem duas recursões à esquerda aí. Então, o que é que a gente faz? Primeiro passo, a gente coloca esses não terminais, que no caso todo não terminal está aparecendo aqui à esquerda, que é o S maiúsculo e o A maiúsculo, certo? Então, vamos lá. Coloquei na ordem. Agora eu vou fazer um laço for, né? Vou começar com I igual a 1, J igual a 1, certo? Então, não tem nenhuma produção do tipo, como o primeiro, né? O nosso índice 1 é o S, não tem nenhuma produção que leve de S para S gama, né?
Aí vamos lá, segundo passo, o I recebe 2, né? I recebe 2, J recebe 1. Então, eu quero todas as produções em que A implica em alguma coisa começada com S, certo? Então, A é o nosso I, I2 e S é o nosso J1. Então, eu tenho alguma produção que implique que A chegue em S? Tem essa produção aqui, ó. A implica em SD. Então, o que é que eu faço? A implica em SD. O que é que eu vou fazer com esse caso aqui? Eu pego e substituo todas as expressões de S aqui nessas regras de A. Então, ao invés de ficar A implica em AC ou SD ou epsilon, eu vou e faço as substituições. A implica AC, aí ao invés de ser A implica em SD, eu faço o quê? A implica em AD ou BD. Então, eu substituo todas as produções que começam com S por todas as regras que a gente tem aqui dentro de S. Então, eu faço isso aqui, ó. A implica em AC, que já estava. Aí, no lugar de ter A implica em SD, eu substituo o S por todas as produções dele, ou seja, A implica em AD ou A implica em BD. Então, transformei SD em AD ou BD. E o epsilon. Então, uma vez que eu fiz isso, eu peguei e coloquei, e é como se eu desenrolasse todas as repetições. Então, eu peguei a repetição, desenrolei e coloquei tudo aqui em termos de A. Uma vez que eu tenha feito isso, né, não sei se vocês estão acompanhando, uma vez que eu tenha feito isso, o que é que eu faço agora? Eu vou eliminar todas as recursões imediatamente à esquerda de A. Ou seja, eu vou pegar essa produção A implica em AC e A implica em AD e vou colocar isso aqui como sendo uma produção artificial. Então, o que é que eu faço? Eu pego todo mundo que não é recursão à esquerda, que seria esses dois aqui, e coloco A implica em BD a linha ou A implica em epsilon a linha. Epsilon, como é o símbolo do vazio, então A implica em a linha. Então, a gente tem essas duas recursões aqui, essas duas produções em A. E o A linha? O A linha começa com tudo que vem depois do A maiúsculo. Certo? Ou seja, a linha implica em C e a linha implica em AD e a linha ou epsilon. Esse ou epsilon, lembrando aqui, ele vem sempre, né? Ou seja, pego isso aqui e implico nesse outro aqui. Certo? E aí a minha gramática final ela vai ficar com S implica em A maiúsculo A ou B. Não tem recursão à esquerda aqui para S. Meu A vai ser BD ou a linha, o BD a linha ou a linha. Então, aqui também eu não tenho nenhuma recursão à esquerda nem para A, nem para S. E por fim, eu tenho que a linha vai ser C a linha, AD a linha ou epsilon. Então, a gente tem que ele pode ser qualquer um desses aqui. E também, obviamente, ele não tem recursão à esquerda para a linha e não tem recursão à esquerda para nenhum outro símbolo da nossa gramática. Certo? Então, com esse algoritmo, na verdade, o que é que esse algoritmo faz? Ele pega, na verdade, ele pega todo mundo que seria começaria com um não terminal que pudesse representar uma recursão à esquerda e ele substitui por todas as produções que levam, que seriam essa recursão à esquerda. E aí, quando ele leva a isso, ele
nos dá a oportunidade de ficar somente com recursões imediatamente à esquerda. E quando a gente tem recursões imediatamente à esquerda, é para transformar, para retirar essa recursão, é trivial, só é usar essa técnica aqui que eu falei para vocês. Certo? Se tiver qualquer produção com recursão à esquerda, basta eu aplicar esse algoritmo aí, ele vai eliminar automaticamente todas as recursões à esquerda, certo? E eliminando as recursões à esquerda, ele já elimina também muitas ambiguidades, certo? Não dizer que ele vai eliminar todas, mas ele vai eliminar as mais comuns que a gente pode ter, certo? Existe um outro caso de eliminação de recursão de ambiguidade, que é fazendo a fatoração à esquerda. Como assim? Como é que a gente faz uma fatoração à esquerda? A gente ou elimina a fatoração com fatoração à esquerda. O que é a fatoração à esquerda? Né? É quando você tem várias cadeias com prefixo em comum. Então, imagina aquele exemplo do condicional. Eu tenho um condicional, vai ser um if, uma expressão e um comando. Ou é um if, uma expressão, um comando, else, outra expressão, outro comando. Certo? Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Se eu vier com a produção com a cadeia do tipo if, expressão, comando, eu vou reconhecer por por essa primeira cadeia ou por essa segunda cadeia. Então, eu posso fazer uma produção sempre à esquerda, mas que ela possa ser reconhecida por essa daqui ou possa ser reconhecida por essa daqui, e aí a gente tem dois casos de reconhecimento que pode levar a gente a uma ambiguidade, certo? Então, esse caso de fatoração esquerda, ele é bem mais simples de ser resolvido. Como é que eu faço a fatoração à esquerda? Se vocês se lembram de matemática, como é que você fatora uma expressão? Você pega o que há de comum entre elas duas, certo? E depois coloca, no caso, se fosse uma operação matemática, coloca o que está em evidência, né? E depois bota entre parênteses as duas coisas que podem acontecer. Então, a fatoração à esquerda aqui em compiladores para uma gramática, é praticamente a mesma coisa. Então, o que é que você faz quando você tem uma sequência de cadeias aqui, de produções, que começam com o mesmo prefixo? Então, imagine que você tem aqui esse A, implica em alfa, beta 1, alfa, beta 2, até alfa, beta N, ou outra coisa que não seja um alfa, certo? Então, nesse caso aqui, você vai pegar todas as cadeias que começam com o mesmo prefixo, mas se tiver um prefixo em comum, você pega que tem um maior, certo? Então, você pega esse prefixo aqui, né? No caso aqui é um alfa, então você bota todo mundo que começa com alfa como uma expressão única e cria um estado aqui, um não terminal artificial, a linha, com todas essas possibilidades aqui. Então, você vai casar com A, vai ser alfa e um A', e aí, no caso, o A' vai ser o beta 1, ou o beta 2, ou o beta 3, ou, e assim até o beta N. Por que fazer isso? Porque nesse caso aqui, você sabe por qual produção você vai derivar. Opa, chegou um alfa, então a única produção que tem aqui é um alfa A'. Tem agora um beta 1. Então você vai substituir alfa A' por beta 1 e acabou-se. Então você não tem dúvidas. Ao contrário de que, chegou um alfa. Então primeiro eu teria que ver, o que é que vem depois do alfa? É um beta 1, é um beta 2? Aí que você poderia derivar uma dessas cadeias. Você fazendo a fatoração, você já sabe qual cadeia você vai, qual produção você vai fazer quando for fazer o reconhecimento.
certo? Imagine nessa do if aqui, certo? Você tem se é uma expressão comando ou se expressão comando else comando. Então o que é que você faz? Você pega essa sua cadeia aqui em comum, que é o que? If, expressão e comando. Aí depois disso você pode ter um S', né? Esse S', ele vai ser um else, um comando, e aqui eu esqueci de colocar o outro, que seria. Você pode ter um else ou um comando, ou ter uma cadeia vazia em que você não reconhece, certo? E aí, o restante dos comandos, você tem a mesma coisa, certo? Então, aqui você substituiu, porque aqui você teria que reconhecer o if, reconhecer a expressão, reconhecer o comando, para depois saber se você estava produzindo por essa expressão aqui ou por essa outra produção aqui, né? Então, dessa forma, você, se vier um if, você vai reconhecer por esse comando aqui. Depois que você reconhecer tudo aqui, que você for por essa linha, aí você vai saber se você vai reconhecer por um else ou se você vai reconhecer que ele acabou a cadeia do if e você vai fazer a próxima produção, certo? Para a questão das normalizações, porque a normalização é um conceito para você dizer, não, ela está seguindo essas X regras aqui, certo? No nosso caso aqui, essa fatoração à esquerda e essa eliminação da ambiguidade, elas são para que a gente possa aplicar a técnica, né, que isso aí é a importância da eliminação, porque quando você tem analisadores sintáticos, como a gente falou, top-down, ou seja, descendentes, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma sequência de produções, né? E essas produções, elas vão substituir um não terminal por um outro conjunto terminal. Qual é o problema quando você tem uma recursão à esquerda? Que você vai vou derivar o A implica em A, operador alguma coisa, depois A implica em A, operador alguma coisa, A implica em A. Então, você pode ficar nesse laço infinito, né? Afinal, a gente como humano, a gente pode olhar assim e dizer, não, eu não vou ficar fazendo indefinidamente isso porque eu tenho no máximo 2 operadores. Mas, no caso do compilador, a única coisa que ele tem é a cadeia de entrada. Então, ele não vai poder ficar dizendo, vou olhar ali o que é que tem nessa cadeia. Não, vou olhar agora se eu estou indo pelo caminho certo. Vou olhar. Ele não sabe se está pelo caminho certo, né? Ele vai ter que seguir aqueles passos e os passos são determinados. Você tem que dizer quais são os passos, né? E quando você não fatora, né? O que é que ele tem que fazer? Ele tem que reconhecer todos os símbolos antes de você decidir se você quer ou não fazer se você vai por uma regra ou por outra regra. Então, também para o analisador sintático descendente, quando ele pega um terminal, ele tem que saber, não terminal, né? Ele tem que saber qual é a derivação que ele vai fazer. Senão, ele não vai conseguir fazer as árvores, ele não vai conseguir saber como é que ele vai produzir aquela cadeia até chegar ao reconhecimento, certo? Então, você ter uma gramática fatorada à esquerda ou à direita é importante.